Olá, meus colegas permissionários e permissionárias. Eu peço a vocês um pouco de atenção e paciência para assistirem este vídeo até o final. De conformidade com o estatuto vigente, a eleição, ou melhor dizendo, a próxima eleição de membros para a diretoria da nossa associação deve ocorrer no segundo semestre deste ano. Entretanto, por falta de artigo no mesmo estatuto que regulamenta sobre como e quando os associados podem formar e publicar chapas, eu venho informar que me antecipei e estou formando uma chapa visando concorrer à diretoria da nossa associação. Também porque, meus colegas, aquela confusão de datas para a realização da eleição passada, não sei se vocês se lembram, quando formaram chapas de última hora, colocando nomes à revelia apenas para preencher o número de membros sugeridos ou exigido pelo estatuto, só gerou dúvidas. Tantas dúvidas que não sabemos quem é quem, além do presidente e do seu vice. Ainda menos sabemos quem é o diretor financeiro. Quem é o diretor financeiro da nossa associação? Vocês sabem? Por que contrataram uma funcionária de fora para cuidar do dinheiro da nossa associação? Por quê? Não seria mais legal e mais prudente que o próprio diretor financeiro cuidasse dessa parte e, não sendo possível, que ele contratasse uma pessoa da nossa própria associação para isto? É cada uma, né? E quando vamos poder pagar as taxas de rateio via Pix ou boleto bancário? Até quando vamos permanecer no atraso? E por que os diretores da nossa associação não executam as funções, aquelas funções para as quais eles foram eleitos? Vocês não acham que já está na hora de mudarmos isto? Mudarmos isto e muito mais, né? Portanto, antes de convidar os membros para formarmos uma chapa, eu venho observando o perfil de cada colega, como cada um ou cada uma poderia desempenhar uma função na diretoria da nossa associação. Ou seja, qual apresenta o perfil, ou melhor, perfil de vice-presidente, de diretor administrativo, de diretor financeiro, de diretor substituto e conselheiro. Além disto, meus colegas, eu venho observando a disposição, a experiência e a disponibilidade de tempo de cada colega. Entendo que uma boa diretoria começa pela escolha de bons componentes na chapa, né? Já somos 7, faltam 2, tá? Eu não posso dizer que sou melhor do que os presidentes, que já tivemos, mas tenho experiência, disponibilidade de tempo e, apesar assim de um pouquinho anoso, ainda tenho disposição para exercer a função de presidente da nossa associação da melhor forma possível, respeitando a todos, respeitando a lei das feiras e as regras estatutárias, como deve ser um presidente. O período em que trabalhei na UAB, não como advogado, mas como administrador da Caixa de Assistência dos Advogados, na chefia de profissionais liberais, como médicos, odontólogos, enfermeiros, conveniados e outros, me agregaram experiência e condição para administrar ou gerir qualquer outra categoria. Sem falar do quanto me vale esta experiência até hoje. Foram muitos anos, mas até hoje me vale muito.
Tanto que, até quando o senhor Antônio Neto escutava-me e adotava as minhas sugestões, tudo estava melhorando aqui no nosso shopping. E, independente, né, das nossas divergências, eu agradeço ao senhor Antônio Neto pela confiança até aquele momento. Promovemos a reforma do estatuto que, aliás, já pede, né, nova reforma. Promovemos aquele sorteio para aquisição, instalação e funcionamento do sistema de som. Mudamos a operadora antiga de internet para o novo sistema a cabo óptico. Enfrentamos a crise causada pela Covid. E, juntamente com o nosso colega Natan, realizamos a reforma das escadas lá da Praça Central, a iluminação, né, do estacionamento lá da frente do shopping. Removemos aquelas placas, né, danificadas das platibandas externas do shopping. Arborizamos a área externa. Construímos, né, o muro de contenção na lateral leste, aquela que dá frente para o dia a dia. Identificamos os portões de entrada com placas, sem falar de muitas e muitas outras ações que poderíamos ter realizado juntos, não fosse a mudança de prioridade e de comportamento do senhor Antônio Neto. Podem dizer que fez pouco, mas qual outro colega faria este pouco voluntariamente, sem ser membro da diretoria ou pago por isto? Fica a pergunta. Aproveito para comunicar a vocês que eu tenho um contrato com a associação, firmado em cartório, obviamente, de prestação de serviços de rádio web, som e comunicação em geral. E se interrompi temporariamente essas atividades, foi aguardando a associação providenciar o computador e acessórios relacionados, né, no referido contrato. Até o momento, nada de providência. Recentemente, eu enviei um expediente ao vice-presidente, o senhor Chico, solicitando essa providência, para que eu pudesse reativar os serviços contratados. Serviços que, aliás, eram bastante elogiados pelos frequentadores do nosso shopping. O fato é que, até o momento, nada de resposta do senhor Chico, sei lá por que cargas d'água. Detalhe, todos os serviços que ofereço no contrato não tem nenhum custo financeiro para a nossa associação. E caso algum colega tenha dúvidas sobre este e outros detalhes, procure-me. Procure-me que terei prazer em esclarecer. E falando em esclarecer, eu espero em breve apresentar os nomes de todos os meus colegas de chapa e o plano de gestão que pretendemos aprovar e colocar em prática caso a nossa chapa seja eleita. E eu espero que sim. Lembrando que este plano de gestão foi baseado naquela pesquisa de opinião realizada pela Rádio Feiras e traz sugestões de muitos colegas permissionários e permissionárias. E uma das minhas prioridades no plano é a reformulação do estatuto da nossa associação. Aí sim é que está a questão. Reformulando ou atualizando o nosso estatuto, conforme está previsto no nosso plano de gestão, o presidente não poderá se afastar, né, da diretoria quando bem quiser, e voltar quando bem entender. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso, né? Aliás, todos os atos da diretoria e seus diretores deverão ser publicados simultaneamente em canal próprio da associação, com a máxima transparência possível. E para evitar que um membro se perpetue na diretoria, gozando de vantagens, não será permitido um mesmo diretor participar de eleição por mais de 2 vezes consecutivas. Ademais,
os membros devem se alternar, né, para que a diretoria não fique composta somente por um determinado grupo ou grupinho, né? O que, aliás, desde a primeira gestão da nossa associação, um grupinho vem se revezando e nada de uma diretoria que nos representa de verdade. Portanto, eu entendo que basta desse grupinho, né? O que vocês acham? A nossa família é grande e eu sei que existem entre nós pessoas experientes, com disposição e com disponibilidade de tempo para cuidar da nossa associação da melhor forma possível. Além do que, esse negócio de presidente, tesoureiro, diretor administrativo, dividir em tempo entre a diretoria e seus negócios particulares, não tem funcionado e não funciona mesmo, né? E se esses diretores são remunerados, por que não dedicar tempo integral à nossa associação? Porque cada uma, né? Eu sei que nada é fácil, mas tudo é possível. Sei também que nada se constrói sozinho. Para tanto, estou convidando todos vocês, colegas permissionários e permissionárias do Shopping Popular de Ceilândia, para unirmos nesta causa. Juntos podemos muito e sabemos que precisamos mudar muita coisa para melhorar e dinamizar o nosso ambiente de trabalho. Só assim poderemos prosperar. Eu não quero provocar polêmicas, mas também não posso deixar de lembrar que a nossa associação está sem crédito e sem credibilidade por causa de más gestores, das más gestões anteriores, principalmente da gestão atual, que não tem correspondido às taxas que pagamos e nem honrado a nossa própria classe. O nosso vilão tem sido a nossa própria associação e não o governo, como querem nos fazer acreditar. Aliás, o atual governo, o Ibanez, tem sido muito generoso conosco, não só pelo fato de custear as despesas de água e energia até então, mas também pela mão leve na fiscalização sobre todos os aspectos. E se isso tem sido bom, não por isso devemos nos acomodar. Já imaginaram se entra outro governo do tipo legalista, radical, né, e nos submete ao cumprimento rigoroso da lei? Como ficariam aqueles colegas que alugam seus boxes sabendo que é proibido alugar? E se esse novo governo resolve fazer o zoneamento de atividades aqui no nosso shopping? Como ficariam aqueles colegas que mudaram as atividades de seus boxes, né, para outras que não correspondem ao que está especificado no termo de permissão? Sem falar de outros ajustes, né? Já imaginaram o tamanho da confusão? E se de repente o governo abre licitação para privatizar o nosso shopping? É isso mesmo. Isso, claro, é pouco provável, mas não podemos descartar essa possibilidade. Tanto que a vigência do nosso termo de permissão é por tempo indeterminado e está condicionada ao interesse da administração pública. E na condição que se encontra a nossa associação, devendo e sem crédito, não teremos condições de participar e nem de concorrer numa eventual licitação. Por essas e por outras, meus colegas permissionários e permissionárias, é que eu sugiro mudança na diretoria da nossa associação, para que tenhamos o mínimo de segurança e estabilidade. Eu sei que existem alguns colegas que não gostam muito desse, ou não estão habituados, né, com esse negócio de ordem, né, de legalidade.
Mas sem ordem e legalidade não há progresso. Somos uma grande família. E mesmo que cada membro desta família tenha a sua própria maneira de pensar e de agir, estamos todos no mesmo barco. E só com a participação de todos poderemos movimentar este barco para frente. Não tem outra maneira. Eu sei que a situação econômica do Brasil ou do país não está fácil para ninguém. E não é de hoje que a crise vem batendo a nossa porta. Aqueles colegas que fizeram investimentos, modernizaram as suas lojas e adquiriram novos produtos, estão apreensivos, com um fraco volume de atendimentos e de vendas. E os colegas que não fizeram investimentos estão a ponto de não pagarem as suas taxas por falta de vendas. Para piorar, a Avenida Hélio Prates está tomada de camelôs, de ambulantes, oferecendo os mesmos produtos e serviços que oferecemos aqui. Novos centros comerciais estão sendo inaugurados e oferecendo os mesmos produtos que oferecemos aqui, às vezes com mais vantagem. O governo federal vem cortando benefícios sociais e taxas, e taxando tudo que pode, A inflação descontrolada. Enfim, por mais que a gente tenta ser otimista, tudo isso reflete negativamente nos nossos negócios. E se não agirmos de forma inteligente para criarmos alternativas, a situação tende a se agravar para todos e todas, inclusive para a nossa associação com o aumento da inadimplência. O fato é que todos nós queremos melhoria, não queremos? Mas não há possibilidade de melhorias sem mudanças. E mudar não é fácil. Tampouco é possível mudar algo sem mudar atitudes. Portanto, em vez de escutar sugestões de gente oportunista e sindicatos que nada têm a nos oferecer, vamos agradecer pelo nosso shopping popular. Nosso shopping popular está num local fantástico, num prédio espetacular, cercado de bons vizinhos, Nenhum outro feirante ou camelô do Distrito Federal tem esse privilégio. Então, o que nos falta? Eu, sinceramente, digo que nos falta mais atenção para percebermos a grandeza que temos. Nos falta boa vontade para cumprirmos as regras sugeridas na lei das feiras. Nos falta mais humildade para respeitarmos o nosso próprio estatuto e, sobretudo, nos falta atenção na escolha dos membros da diretoria da nossa associação. Se preenchermos essas faltas, certamente venceremos todos os nossos desafios e obstáculos. Por isso eu convido você, colega permissionário e permissionária, a buscar comigo este objetivo. E caso você queira apresentar algum nome ou sugestão, procure-me. Procure-me pelo zap 991485569 ou pessoalmente no box 484. Bem, acho que já falei bastante, ou muito. Obrigado pela atenção.